Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Nós estamos ouvindo bem, você me tá ok? Legal, galera. Então, muita alegria para a gente estar aqui no projeto do Rio, apresentando o nosso trabalho. Sou o Aurélio CSP, que a gente é um grupo de música instrumental brasileira, foi formado lá no Instituto Canelo, por isso que nome. Quem aqui já ouviu falar do Instituto Canelo? Não? O Instituto Canelo é uma ONG lá na região do Rio Grande, ensina música gratuitamente para o pessoal da universidade, na verdade. Né? Então, é um projeto muito parecido com o projeto do Rio, um pouco, às vezes, se é um projeto maior, que a gente fala um pouco, como é o projeto do Rio, no caso, o projeto do Canelo é um projeto único, que tem outros, como o projeto do Canelo, né? Então, só acontece esse lugar lá do Porto Grande, né? De Floresta. E tem alguém aqui que é da região do Porto Grande? Não? Ninguém é da região? Conhece alguém de lá? Um parente, alguma coisa assim? Você vê, né? Não tem muito vídeo na nossa cidade, né? A gente normalmente está muito, cada um fica no seu bairro, né? Na sua região. Eu mesmo nunca tinha ido tanto no Canelo antes de começar a trabalhar lá. Né? E aí, assim, esse trabalho que a gente está fazendo é uma maneira de homenagear esse distrito do Porto Grande. Então, essa primeira vez que a gente tocou, o nome dela é exatamente do Porto Grande, e esse é o nome do nosso álbum, que contém essa música também. Tá? Esse álbum é o nosso segundo álbum, a gente já fez o primeiro trabalho gravado que chama Análisis Popular. E esse trabalho que a gente fez agora, a gente procurou homenagear várias regiões, localidades do distrito do Porto Grande. O Porto Grande é um distrito, uma região, vamos dizer assim, com características próprias, tem muito grande, cerca de 250 mil. 200 mil, 150? 250. 150. A última vez que eu fui, eu lá, porque a região está crescimento muito grande, hoje é muito grande na região da cidade. É uma região que muito tempo atrás, quando se falava do Porto Grande, principalmente ali no Jardim Floresta, trabalho no Rio Grande do Canal, o pessoal falava de violência, graças a Deus, graças a muitas mãos envolvidas aí, vem mudando. Né? Hoje em dia, o Jardim Florense já tem muita gente conhece por causa do Instituto Canelo, que o Instituto Canelo não é algo que aconteceu do nada, são várias pessoas que se juntaram para fazer aquilo acontecer e crescer e tudo mais. Então, esse grupo se formou lá dentro do Instituto Canelo, é um grupo de música instrumental, como eu disse, ou seja, não tem voz, mas não é só que não tem voz, tem um detalhe, poderia ter voz num grupo de música instrumental. A ideia do grupo de música instrumental é privilegiar esse discurso musical, esse acontecimento musical que não tem a letra, certo? Por quê? Porque quando a gente ouve alguma coisa com letra, normalmente a letra centraliza um pouco as nossas atenções, né? A gente vai ouvir as palavras têm um significado muito claro, muito objetivo, né? Por mais poético que seja, tem um significado ali muito claro, e a gente fica prestando atenção no que a pessoa está falando ali, né? E na voz e tudo mais. Né? A música instrumental, ela vai privilegiar mais os instrumentos, a música, né? As notas, o ritmo, a harmonia e tudo mais. E esse é o trabalho que a gente fez. Né? E, no caso, a gente trabalha com a música instrumental brasileira, ou seja, ela parte dos ritmos brasileiros, do samba, do baião, do maracatu, do partido alto, do jexá, ou seja, da infinidade de ritmos que a gente tem no nosso país para construir as músicas, para fazer as coisas. Né? Então, essa música, por exemplo, é um partido alto. Né? O partido alto ele é um tipo de samba. Né? A gente conhece partido alto muito por causa de artistas como, sei lá, Zeca Pagodinho, por exemplo, Martinho da Vila. Né? Então, são caras que exploram bastante esse estilo aí. Tá? E aí, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre os gêneros brasileiros. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o baião. Quem é que já ouviu falar do baião?
Então alguém pode falar uma música que conhece que é um baião, por exemplo? Asa Branca, né? Essa acho que é o baião mais conhecido de todos, né? E algum artista do baião, assim, músico importante? Tem? Pode falar. Luiz Gonzaga, exatamente. Isso aí. Tá? Então, o Léo, que é o nosso percussionista, que é a pessoa mais indicada para ajudar a gente a falar um pouquinho desse ritmo tão legal. Pode falar. Sabe o quê? Você sabe tocar o Asa Branca? Ah, outro artista? Qual outro artista? Dominguinhos, isso mesmo. Legal, isso aí. Passa, galera. Bom, a gente é um grupo de música instrumental brasileira, né? Então, o nosso propósito é fazer música a partir dos ritmos brasileiros, né? O Vinícius está falando aqui sobre o baião, né? Vocês conhecem o baião, mas vocês sabem o que é o baião? Sabe? Sim, mas quando você ouve, você sabe o que é o baião? Fala, isso aqui é o baião. Mas qual é? Vai lá? Você quer falar? Você sabe? Vocês conseguem identificar um baião quando vocês ouvem o baião? Quando você ouve aquela sanfona lá pegando e tal, do Luiz Gonzaga, vocês têm uma ideia do que está rolando, né? Quando você ouve um triângulo lá e tal, uma zabumba, vocês imaginam que está ali naquele lugar ali, né? Mas o baião ele não é só isso, né? O baião ele tem uma célula rítmica que fica rodando, fica trabalhando ali o tempo todo. E é isso que eu quero conversar com vocês. Ó, o instrumento principal do baião, que vai, na verdade, do forró, vai ser um instrumento parecido com esse daqui, uma zabumba. Certo? E ela vai ter um som grave aqui e um som agudo aqui. Beleza? Só que, para a gente saber o que é um baião, tem uma coisinha, um macetezinho. O baião, ele vai ter esse daqui, ó. Dois sons aqui, ó. E um som agudo aqui, ó. Sacou? É dois graves e um agudo, ó. Parece um baião? O que se parece? Esquisito, né? Ó, dois sons graves. Um som agudo. Dois sons graves. E um som agudo. Você vê como que detalhezinho que dá a diferença? Então quando alguém te perguntar o que é um baião? Você fala assim, ó, esse somzinho aqui, ó, que parece uma roda rodando, ó. Vem comigo aqui, ó. No nosso corpo, a gente tem sons graves e sons agudos, beleza? Quando a gente bate no nosso peito aqui, ó, eu tenho um som grave, não tem? E quando eu bato, eu falo, eu tenho um som agudo, beleza? Ó, faz comigo aqui, ó. Ó, tum, 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 tum. Isso é baião.
Mas faz toda a diferença, não faz? E aí, dentro do baião, né, o baião ele é um sub-ritmo do forró, né? Quando a gente fala de forró, de ritmos nordestinos, regionais nordestinos, que tradicionalmente de percussão vai ter a zabumba e vai ter um triângulo. O triângulo, ó, ele dá liga para tudo que está acontecendo. Toca aí, Felipe, ó. Conseguem sacar? Vocês conhecem esse som? Agora, vamos colocar o baião junto com o Felipe, ó. Legal. Interessante, né? Não é legal tocar? Acho que a percussão ela tem uma coisa que eu acho que faz toda a diferença aqui. Ela é um instrumento em que a gente precisa de outras pessoas para tocar. Isso que é o mais legal, porque a gente nunca toca sozinho. A gente está sempre interagindo com outras pessoas e eu acho que isso é muito legal. Aí, pensando nisso, eu vou lançar um desafio para vocês. A gente tem um baião, certo? A gente toca um baião. Nesse disco a gente vai tocar um baião agora. E eu quero que vocês toquem o baião junto com a gente. Beleza? Beleza? Vocês topam o desafio? Topam? Beleza? Tem mais uma informação importante nesse desafio aí. Tem hora que a gente vai fazer o baião e tem hora que a gente não vai fazer o baião. A gente vai tocar outras coisas ou até outros ritmos. Daí eu quero ver se vocês percebem quando é o baião. Tá? Quando for o baião, aí toca junto. Beleza? Será que vocês conseguem? Eu não sei, não tô sentindo muita firmeza não, hein? Consegue ou não? Beleza. Vamos lá, hein? Ó, eu vou dar dica pra vocês, tá bom? Eu vou estar aqui, ó. Presta atenção em mim, beleza? Mas ó, vai se ligando, porque ó. Ô Josias, toca aí. Toca aí. Ó. E toca junto aí. Nem precisa de zabumba, ó. O que eles estão fazendo, ó. Então, o exercício qual que é? Ficar ligado nos meninos aqui, hein? Beleza? Ó, vamos lá. Vamos tentar Vai dar tudo tocar. certo, vai dar tudo certo. É isso aí.
ideia. Então, pessoal, é isso. Nesse grupo, a gente trabalha muito, as músicas são todas nossas, a gente que compôs, né? Então tem algumas músicas que a gente faz todo mundo junto, né? Que é a primeira música, a gente criou junto, juntou lá no ensaio, cada um chegou uma ideia e a gente criou junto. Essa música aqui, quem trouxe, vamos dizer assim, 90% da música foi o deles. 10% a gente terminou de fazer em conjunto. Então, mudou uma coisinha ali, colocou mais uma parte ali e tudo mais. Né? E assim a gente vai trabalhando no nosso grupo. Mas é tudo música ou que a gente faz tudo junto ou de algum da gente. Né? E a gente trabalha muito as composições nesse sentido. Pegar algum ritmo que a gente gosta, que a gente acha legal e brincar com ele. Então essa música, por exemplo, que a gente acabou de tocar, que o Léo falou muito do baião, né? Ela tem o baião, mas tem também outro ritmo. Vocês perceberam que uma hora a gente ficou assim. Os que eu lembro dos trechos, vocês vão ver lá os discos. O disco do nosso disco chama Campo Grande, está lá no vídeo de todas as outras vezes, tá? Vocês podem ouvir essa música de novo e reconhecer. Bom? E esse ritmo é chamado de Jechá. Então aí no meio da música eu colocou esse Jechá. Depois do improviso que eu fiz, né, a parte que eu estava tocando sozinho com o Clarone, sem o Lobato, né? Aí a gente começou de um jeito mais misterioso e depois entrou num outro ritmo, também do Nordeste, que se chama Maracatu. Tá? Então, depois vocês podem pesquisar esses ritmos, procurar mais coisas, saber mais coisas sobre eles, perguntar para as pessoas, deixa eu falar. Isso também é assim, Maracatu, todo cara aqui na vida, entendeu? Podem perguntar, vai perguntar para a gente depois também, tudo mais. Beleza, pessoal? E aí a gente trabalha muito assim no nosso grupo aqui, né? Basicamente essa é a ideia. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa que quer perguntar? Como é que chama esse livro? Eu quero perguntar para vocês. Alguém sabe o que chama esse livro? Quem tem uma ideia? Você não está errado, viu? Então isso aqui é clarone ou clarinete baixo. Tá? Basicamente, ele é um instrumento que não estava baixo no clarinete. Não estava mais grave no clarinete. O meu é exatamente o que estava mais grave. Tem alguns outros que vão um pouquinho de mais a mais. Mas, você sabe que quem modificou bastante esse instrumento foi a mesma pessoa que inventou o saxofone, que se chama Cabeça. Ele mexeu bastante no clarinete baixo para ele ficar do jeito que ele é hoje. Talvez com você ele teria sido muito menos usado, porque não é um instrumento tão fácil de tocar, assim, tinha muitos problemas. Então você não está errado. É um clarinete, uma influência do cara que fez isso. Alguma outra pergunta? Que legal, você conseguiu reconhecer a percussão lá que entrou? Que lindo, massa, muito legal, hein? Alguma outra pergunta, pessoal? À vontade, se eu também, né? Se tiver que não é só não todo mundo. Ó, enquanto vocês vão pensando aí, se tiver alguma coisa, se estão pensando em perguntar, vou aproveitar para perguntar ao pessoal aqui. Então, o Léo que conversou aqui com a gente, toca percussão, o Léo Pellegrini. No contrabaixo elétrico, o Josias Teles. Na bateria, o Felipe Lapa. No teclado, o Davidson Fernandes. Meu parceiro de sopros aqui, saxofone, flauta, Marcelo Lobato. E eu sou o Vinícius Superior. E aí, alguma questão que surgiu? Desculpa, a Sara, nossa intérprete de Libras. Esse projeto é chique, né? A gente consegue ter uma intérprete de Libras aqui para poder, né, dar acessibilidade para o nosso trabalho, é muito importante. Queria aproveitar também para agradecer a Secretaria de Cultura de Campinas,
que patrocina esse projeto através do Fundo de Investimento de Cultura de Campinas. Tá? Então, se vocês derem uma olhada na internet, você pode achar algum outro grupo, ou de música, ou de teatro, ou coisa assim, que também é patrocinado pelo FII, que é muito importante, porque ajuda a gente a fazer esse trabalho com qualidade, com sonorização, com vídeos, com toda a produção. Aliás, nosso produtor de Mauad ali, ele Levi na foto, o Paulo, a Nicole no vídeo. Então é isso, galera. Essa é a turma que a gente está circulando aí pela cidade. Aproveito também para avisar vocês. O nosso Instagram é Amelo número 6. Amelo é um vídeo diferente de falar sistema. Só isso. Sem vergonha de falar sistema. Tá bom? Amelo 6. Tá? Então procura a gente lá no Instagram, adiciona a gente lá, que a gente está fazendo outro show. Então, a gente hoje vai tocar 3 músicas para vocês, né? Então, pô, mas eu queria ouvir as outras músicas do disco, como é que eu faço? Procura a gente lá no Instagram e a gente sempre está avisando. Vai ter outros shows que a gente vai apresentar nosso trabalho inteiro. Hoje é uma proposta de apresentar e conversar também com vocês, porque vocês sempre têm de música para saber como funciona tudo, né? Então, esse é um momento para isso também. Beleza? Alguma coisa, alguma questão, alguma pergunta? Isso, nós somos ou professores ou músicos colaboradores, ou gente que já deu aula, né, que está dando aula mais. A gente se encontrou lá no Instituto Amelo, né, nessas condições aí de música, de professor, coordenador. Na época que eu comecei esse grupo, eu era coordenador. Então a gente começou esse grupo, né, para representar o Instituto Amelo no Festival de Jazz lá na África do Sul. Eles chamaram a Amelo para participar lá nesse festival. Aí a gente, o Lucas Soares, que é o coordenador geral do Instituto, chamou a gente, foi conversando com a gente foi esse grupo e foi para lá. Quando a gente foi para lá, a gente não tocava só música, a gente tocava arranjos de músicas que a gente gosta muito, né? Por exemplo, Djavan. Alguém já ouviu falar de Djavan aqui? Legal, né? Emílio Pascoal, Alcir Santos, que são tão conhecidos, né? São muito importantes na nossa música, principalmente desse gênero que a gente gosta muito, que é a música instrumental brasileira. Enfim, a gente fazia arranjo dessas músicas e foi tocar lá na África do Sul, né? Só que a coisa ficou legal, a gente gostou da brincadeira, resolveu continuar o grupo. Diga aí. É verdade, pessoal. Aproveitar aqui e vou fazer uma propaganda. Propaganda um pouco pessoal, mas não interessa a todos. Lá no Instituto Amelo, eu dou aula em uma coisa que chama Combo Amelo. Que é uma, como se fosse assim, uma orquestra, por exemplo. Só que não é uma orquestra tradicional, assim, clássica, né? A gente trabalha lá exatamente com samba, com baiano, com música popular, com geral, com esses tipos aqui. Obviamente, um pouco mais simples, né? O pessoal brasileiro. Então a gente tem que dar essa terra para lá, principalmente de trompete, de saxofone, violão, clarinete, guitarra também, percussão, vários instrumentos. Quem tiver interesse, pode falar comigo logo depois, né, que aí a gente conversa, pode falar com os professores de vocês, tá? E aí a gente troca uma ideia aí. Beleza, pessoal? Então, o que é isso? A gente tem alguns projetos que têm essa característica de ser gratuito, né, de ser acessível, né, a toda a população, né? O projeto do Leandro, Instituto Amelo, Escola de Música, o projeto também na TUI, o Primeira Nova, então, é legal vocês conhecerem esse grupo, e a gente, né, se apoiar, né, a gente fazer uma aula de comunidade, viver algum instrumento, conhecer esse tanto de música que tem aqui na cidade. Beleza, pessoal? É isso aí? Vamos ouvir mais uma música? Então a gente vai para a nossa última música aqui, que é... Qual que é mesmo? Sirius. Essa música é uma música do nosso baixista, do Dias, tá? E é uma música que já vai para um outro lugar. Então aqui no sistema, além dos ritmos brasileiros, que a gente conhece bastante, a gente também incorpora muito do jazz, então, assim, improviso, melodias, tem um formato que tem muito de jazz, né?
criar uma melodia na hora, se começar de maneira, então tem regras, tem maneiras de você estudar para você fazer isso de uma forma mais interessante. Mas teve aquela parte que só eu estou fazendo aqui no barulho, mas estava muito criando. Aquela parte que o piano estava fazendo, vários melodias que eu estava criando na hora. Tá? Então, esse é um estilo de música. Fez o programa de pandeiro, você ouviu? No final da Campo Grande ele estava fazendo o programa de pandeiro também, foi curtindo, mas foi a hora da novidade. Né? Essa última música, aí a gente puxa para a Black Music. Tá? E essa música também é uma da chuva grande, muito ótimo. Então vai ter aí, por exemplo, gospel, funk, soul, né? Então a gente, essa música do Júlio vai muito para esse lado da Black Music misturado com o português também, certo? E com muito brasileiro, não sei se tem tanto, mas enfim, nessa música a gente explora um pouco mais essa sonoridade aí, beleza?